Com uma boa noite de salvação. Amém. Desde já eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo convite também do nosso pastor Marcos e a nossa missionária Aline. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu convido assim os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas 19. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19. Aleluia. Podemos? Aleluia. Zaqueu, publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, descansar, passar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por nós, uma passagem bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho hoje, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como acabamos de ler, disse que Jesus, entrando em Jericó, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali com ele iria uma grande multidão que o apertava, uma grande multidão que o seguia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por causa das maravilhas e milagres que Jesus operava por onde passava. E Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, sabendo disso, louvado seja o nome do Senhor, ele queria também ver Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já conhecia Jesus de ouvir falar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a fama de Jesus se espalhava por onde ele passava. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, ele precisava, ele queria naquele momento ver Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais perto, e ele podia ver, era subindo naquela figueira brava. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia nos relata que Zaqueu era de baixa estatura. Louvado seja o nome do Senhor, não como eu, porque eu creio que eu sou maior que ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Zaqueu também era um homem retado. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem a qual que a comunidade o odiava, o desprezava. Louvado seja o nome do Senhor, porque Zaqueu era cobrador de impostos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cobrava o que devia, o que não devia também. Louvado seja Deus. Tirava do povo, e o povo pegou uma antipatia por Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. O desprezável, imagina uma pessoa enferma ter que viver em isolamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Zaqueu, ele caminhava ali junto com aquele povo, estava no meio, mas era como se fosse uma pessoa, louvado seja Deus, invisível, porque o povo não suportava Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio também, e Zaqueu, por ser soberbo também, estava caminhando ali no meio daquele povo e também não ligava para o que eles estavam falando, talvez diretamente, mas indiretamente. Eu percebo, louvado seja o nome do Senhor, que Zaqueu tinha o seu coração angustiado, apertado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não podia conviver com todos como ele gostaria de viver, talvez. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que naquele momento Zaqueu pensou: eu sou de baixa estatura, preciso subir em algo para ver esse Jesus. E disse que ele sobe nessa figueira, mas inconscientemente, louvado seja o nome do Senhor, eu acredito que
que Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, ele já estava dizendo para o Senhor o que era que ele precisava ali naquele momento, como é que estava a sua vida, qual era a bênção, e ele queria do abençoador, louvado seja o nome do Senhor. O sicômoro, louvado seja o nome do Senhor, lá em hebraico, significa reabilitar, louvado seja o nome do Senhor. Então, inconscientemente eu lendo, eu digo, Zaqueu, subiu a figueira, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas dentro de si já dizendo, Jesus me contempla, porque eu preciso ser reabilitado, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso me reabilitar no meio da sociedade, eu preciso voltar a viver como uma pessoa normal, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus, ele já nos conhece, ele sonda nossa mente e o coração. Ele disse que antes mesmo de sermos formados no ventre da sua mãe, ele já nos conhecia, louvado seja o nome do Senhor. Ele já conhecia também a Zaqueu, louvado seja Deus, e ele entra. Tinha muito para chamar a atenção de Jesus, mas Zaqueu procurou um lugar de destaque. Ele procurou estar no alto para ser visto, para ver Jesus, melhor dizendo. Mas na verdade quem viu Zaqueu foi Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus o contempla e diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, hoje me convém descansar, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero dormir na sua casa, Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Zaqueu não hesitou, desceu depressa, louvado seja o nome do Senhor, mas depressa e com uma alegria, louvado seja Deus, com gozo no seu coração. Talvez porque ele pensou, opa, alguém me viu, alguém está me convidando, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém queria andar com Zaqueu, ninguém queria ceiar com Zaqueu, ninguém queria visitar a Zaqueu, ninguém queria entrar na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele fez diferente, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem te exala, ele te chama, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem te despreza, ele te acolhe, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem ele te julga, aponta o seu dedo, Jesus disse, vem, louvado seja o nome do Senhor, porque dos seus pecados eu não me lembro, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, o que foi que aconteceu? Eu acredito que Zaqueu já desceu reabilitado, com a sua vida restaurada, restituída, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus entra na casa de Zaqueu juntamente com seus discípulos. Eu creio, louvado seja Deus, que naquele momento Zaqueu fez toda a presença, pôs a mesa e deu de comer a Jesus e aos seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que quando o nosso mestre, por onde ele passa, ele deixa o seu rastro, louvado seja Deus, ele deixa o seu toque, ele deixa os seus sinais. E na casa de Zaqueu não foi diferente, porque naquele dia a salvação alcançou o lar de Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que hoje a salvação alcançou esse lar, chegou a este lar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, mais uma vez, Jesus ele visita a rua 13, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, desce depressa, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho reabilitação para este povo, eu tenho restituição para aquele que havia perdido, está sendo desprezado pela sociedade, para aquele que está sendo julgado pelas suas atitudes, louvado seja o nome do Senhor, está sendo julgado, porque hoje você está no tráfico, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje você está vendendo o seu corpo, mas Jesus disse, ei, eu te chamo para restituir a tua vida. O homem pode até querer te julgar, mas eu venho para te salvar e libertar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A vida de Zaqueu foi reabilitada, foi transformada, louvado seja o nome do Senhor, porque no momento
Zaqueu, ele já disse: eu me arrependo, louvado seja o nome do Senhor. E seu arrependimento foi sincero e foi verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como a mulher, ela conseguiu extrair virtude de Jesus, Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, ele conseguiu extrair de Jesus o perdão, a salvação e a libertação para a sua vida. Ele disse: olha, tudo aquilo que eu roubei, eu estou devolvendo, louvado seja o nome do Senhor. Lá na lei diz que é 1/5, mas eu estou dando 4 vezes mais. Ali era mostrando o sinal do verdadeiro arrependimento de Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor. A salvação alcança a casa de Zaqueu. Jesus agora restitui a ele, louvado seja o nome do Senhor, e diz: volta, Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, você até subiu na figueira, louvado seja Deus para me ver, mas daqui de baixo quem te contemplou fui eu. É Deus dizendo: ele tem te contemplado, louvado seja o nome do Senhor. E ele te convida neste momento a você sair do seu cômodo, a você sair do seu lugar e a descer dessa figueira, louvado seja o nome do Senhor. E figueira é essa, louvado seja o nome do Senhor, do desprezo, louvado seja o nome do Senhor. A figueira que você está em cima está pedindo: Jesus, me enxerga, Jesus, me contempla, me livra da depressão, oh Jesus, me livra dessa angústia, me livra dessa tribulação, Senhor. Ele está dizendo: eu estou aqui, estou te convidando, porque eu tenho te enxergado. Desce depressa, Rua 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque hoje a multidão que passou foi uma multidão armada, louvado seja o nome do Senhor, com armas físicas, louvado seja o nome do Senhor. Mas a multidão que hoje ela passa por este lugar é a multidão do exército de Cristo, aleluia. Ali dizendo: salvação tem para este lugar, salvação tem para a vida nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está entrando em lar que nessa noite este homem, esta mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não acordaram bem, porque à noite, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo semeou a semente da contenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês disseram que quando voltasse para casa iria ter um acerto de conta, mas essa noite eu estou te dizendo: quem está aqui é o Jesus. E contemplou Zaqueu, louvado seja Deus, em cima da figueira. E nessa noite ele contempla o teu lar, mulher, ele contempla o teu lar, homem, louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo: eu estou restituindo o casamento, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou reabilitando, louvado seja Deus. Ele não passa em vão no lugar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele estava passando, louvado seja o nome do Senhor, e antes de entrar, se aproximar do portal da cidade de Naim, o choro da mulher comoveu a Jesus. Ele visitou, ele entrou, louvado seja o nome do Senhor, quebrou protocolos e as barreiras e disse: mulher, não chore. Ele está dizendo: não chore, porque a providência de Deus, ela está chegando para a tua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tocou no esquife e disse: menino, eu te digo, levanta. O menino levantou, louvado seja o nome do Senhor. Jairo foi correndo, louvado seja o nome do Senhor. A minha filha está morrendo, a minha filha está lá em casa, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Jesus dizendo: tenha calma, Jairo, vamos chegar lá. E a Bíblia diz que Jesus chegou, colocou a multidão para a rua, porque ele não precisa de plateia para realizar o que ele tem para realizar. Ele não vai precisar de plateia para te abençoar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque você irá passar e a sua vida, mudança, reabilitação que ele fez, irá dar testemunho. Não será você que irá falar, mas será a sua rua, a sua vizinhança, o seu trabalho, será na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, ela se testemunhará de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que você falará de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque quando ele transforma, não é pela metade, aleluia. Ele não vai transformar de fora para dentro,
mas ele vai começar de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Louvado seja o nome do Senhor, eu contemplo a seu exterior. É ele dizendo: Zaqueu, eu não te vejo como a multidão te vê, eu não te julgo como a multidão te julga. Sabe por quê? Porque eu conheço o som do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mal veio sobre a casa de Davi, a espada veio sobre a casa de Davi, veio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor via que dentro de Davi batia um coração contrito, um coração, louvado seja o nome do Senhor, quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração que no momento certo soube se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as consequências vieram, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu peco, eu tenho que pagar pelo meu erro. Você pecou, você errou, tem que pagar pelo seu erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você será preso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é para Deus te tratar lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo e está perguntando neste momento: é comigo que ela está falando? Não, não sou eu que estou falando com você, mas Deus disse que Ele irá te permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele vai te tratar como Ele tratou a vida de Zaqueu. Vai ser lá dentro e lá você irá testemunhar do milagre de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Deus dizendo: hoje a reabilitação chega na rua 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Profetize que a partir de hoje ela não será mais a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue que será derramado é o sangue do Cordeiro, aquele que cura e liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Talvez você não esteja entendendo, mas o homem, ele precisa descer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O crente, ele precisa descer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa descer do seu pedestal, porque são os últimos tempos. Aleluia. Quem brilha é Jesus. Louvado seja Deus. Se você prega, é porque o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, está na tua vida. Se você tem uma voz bonita, afinadinha para louvar, louvado seja o nome do Senhor, não é tua, porque Ele disse: retirar, tu não é nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Zaqueu subiu para ver Jesus, e você quer subir para se apresentar, mas Jesus disse: quem brilha sou eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele me convida também a descer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele também tem restauração, restituição. Ele tem conserto para a minha vida, Ele tem conserto para a sua vida. Enquanto eu brinco de pregar, enquanto eu brinco de louvar, enquanto eu brinco de ser crente, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo, aleluia, Jesus, Ele nos diz, e o mundo está nos dizendo, que Zaqueus estão descendo à sepultura. Mas sabe por quê? Porque eu não tenho olhado como o olhar de Jesus. Eu tenho julgado, eu tenho apontado. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo: vai morrer assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É daí para pior. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz diferente: essa não é a vida que Deus tem para você. Eu profetizo uma nova vida. Eu profetizo vida diferente. Eu profetizo você sendo profeta de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Usa a tua boca para abençoar. Use a tua boca para pregoar a verdade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Lá em Gadara, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele foi e libertou aquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele curou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Curou e saiu. E disse que Jesus não precisou de muitos para pregoar a sua palavra naquele lugar. Somente um foi e deu continuidade ao trabalho de Deus. Ei, Deus não precisa de multidões. Aleluia.
Ele não precisa de igrejas cheias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está contando com quantidade, mas assim a qualidade. Ele não conta, louvado seja o nome do Senhor, se você tem, se você não tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas Ele diz que está contando com aquele, louvado seja Deus, que esteja pronto para a sua obra. Zaqueu subiu sem saber o que estava fazendo, mas quando desceu, eu creio que Zaqueu desceu dizendo: eu sei qual é o meu chamado. O meu chamado é fazer o ID do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele nesta noite te convida a descer, crente. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer qual é o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pegar as suas armaduras. Louvado seja o nome do Senhor. E voltar para o campo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque um planta, outro rega, mas a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nessa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a reabilitação de Deus para a tua vida. Seja você crente, seja você descrente, seja você ateu, seja você espírita, seja você irmão do candomblé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele está trazendo reabilitação para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: levanta-te, louvado seja Deus, porque eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. A transformação que Deus Ele fez na vida de Zaqueu é a mesma que Ele tem para a minha e para a tua vida. Ele quer te quebrar, Ele quer me quebrar. Louvado seja o nome do Senhor. E não é só vontade dEle não. Louvado seja o nome do Senhor. Não é desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai pegar, vai quebrar, vai amassar e vai deixar o vaso como Ele quer, assim como Ele deixou Zaqueu. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesta noite, assim como Jesus falou para Zaqueu: desce depressa. Aleluia. Porque hoje me convém pousar em tua casa, visitar a tua casa. Nesta noite Ele te convida: desce depressa. Ele só precisa que você abra a porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é a janela, porque Ele não é ladrão. Amém? Louvado seja Deus. Ele disse: abre a porta, eu entrarei e ceiarei com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, eu vou abrir a janela. Não, se é para abrir, abra a porta, porque Jesus, Ele não trabalha pela metade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quem entra pela janela é ladrão. Louvado seja o nome do Senhor. E com descuido, a depender da altura, ele pode cair e quebrar o pescoço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, Ele disse: eu sou o dono da casa e eu entro pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só vai se retirar da casa quando você o colocar para a rua. Louvado seja o nome do Senhor. Em Betânia não aceitaram Jesus. Ele juntou as suas coisas e disse: vou embora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só voltou por quê? Por causa da família de Lázaro. Ele só voltou, ele disse: eu deixei lá o meu amigo muito amado, a sua família. E Lázaro estava o quê? Morto. Há 7 dias morto e há 4 dias enterrado, sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus voltou. Qual foi o propósito? Ressuscitar Lázaro e devolver alegria para a sua família. Depois Ele fez o quê? Foi embora. Quando Ele não é aceito, Ele não insiste. Louvado seja o nome do Senhor. Ele bate. Se você abrir, Ele entra e ceia, arruma a casa, deixa tudo organizado. Mas se você não abrir, não pense que Ele vai meter o pé e vai entrar pela janela. Não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Ele não pede favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pede favor somos nós. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos prova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que a sua palavra continue sendo cumprida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, desce depressa. Aleluia. Porque Jesus quer visitar a tua casa. Assim agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Está passando nosso pastor, em nome de Jesus.
para estar fazendo um ato profético e dando uma bênção apostólica em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Em nome de Jesus. Eu quero que você repita assim comigo: terça. Terça. Mais forte: terça. Terça. Isso. Pergunte por quê. Por quê? Porque próxima semana o culto não vai ser quinta, vai ser terça. E se você vier quinta, não vai ter ninguém aqui, só os anjos trabalhando. Amém. Mas próxima semana o culto vai ser terça. E eu faço um apelo: venha, porque vai ver essa moça aqui, a diaconisa Juliana, lá do Uruguai. Aqui ela. É uma bênção. Então, ela vai vir que dia? Terça. Pronto. Então, venha terça-feira e chame mais alguém para vir que dia? Terça. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus. Amém. Coloca a mãozinha assim no coração. Jesus amado, Jesus querido, Pai, assim como o Senhor trabalhou na vida do Zaqueu, Jesus, o que precisa ser trabalhado em nossas vidas, eu te peço, Deus, que o Senhor possa trabalhar, Deus, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que atrapalha a nossa comunhão. Deus, eu te peço que o Senhor possa agir nessa situação, porque tem uma coisa que ainda é a mesma coisa, Deus, que nos afasta do Senhor, que é o pecado, é a coisa errada, Deus. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Pai, nos purifica cada dia, nos transforma cada dia, muda a nossa mente, muda nosso coração, Deus, muda nosso jeito. Pai, tem pessoas, Deus, que por causa do jeito está perdendo o casamento, por causa do jeito, meu Pai, está perdendo a amizade, está perdendo o ciclo de amizade, por causa do jeito perde até porta de emprego, mas é por causa do jeito que não muda. Mas eu te peço, Jesus, assim como o Senhor mudou Zaqueu, muda a vida desse homem, muda a vida dessa mulher, chega de perca. E às vezes o problema da perca é a nossa atitude, a nossa forma de fazer a coisa, é a nossa forma de conduzir as coisas. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa ter nas tuas mãos. Oh, meu Pai, mas transforma mesmo, muda mesmo, opera mesmo, trabalha mesmo. Pai, mais uma vez, nós oramos por essa rua. Pai, toma cada beco, cada viela, toma cada família, cada jovem. Meu Deus, toma cada profissional liberal, cada autônomo. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está tendo dificuldade, meu Pai, de honrar suas dívidas, de honrar seus compromissos. E eu te peço, Deus, ajuda essa pessoa a pagar as contas, ajuda essa pessoa a pagar, meu Pai, o boleto, a pagar, meu Deus, as dívidas, a pagar o cartão de crédito, a pagar aquela dívida que tomou emprestado. Meu Deus, dá condição para essa pessoa. Oh, meu Deus, mas dá mesmo, Pai. Chega nessa pessoa a fechar o mês do vermelho. Mas eu te peço, abençoa as finanças desse homem. Oh, Deus, abençoa as finanças dessa mulher. Pai, o Senhor Deus do impossível, eu te peço. Pai, causa, meu Deus, um milagre na vida financeira desse homem. Oh, Deus, causa um milagre na vida financeira dessa mulher, mas causa mesmo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês, Davi, não corra não, espere. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida do Davi. Pode aplaudir que eu vou dizer o porquê. Isso. Aplauda o Senhor também pela vida do Eric. Pode aplaudir. Isso. Agora pela vida do Raí, vocês fazem assim comigo, uma só. Isso. Porque no finalzinho não se comportou. Mas Davi... Olha, pessoal, deixa eu contar pra vocês rapidinho. Uma vez eu tava fazendo um culto lá na Lajinha, no Engenho Velho da Federação, e tinha duas moças, já, a pessoa conversando o culto todo, e eu vejo tudo. Daqui eu tô vendo o Dinha, quer ver? Levanta a mão, Dinha. Pra todo mundo te ver. Daqui eu tô vendo o Dinha. E eu vejo tudo. Aí tinha duas moças conversando longe. O nome dela, por coincidência, é Aline, o nome dela. Aí tava as duas conversando, olhar assim, eu pensei, olha, vocês duas aí conversando, não vão perder a bênção. Na hora, uma saiu doida perto da outra, ficou bem pertinho de mim aqui, ouviu? Firme até hoje com Deus. Aí vem pro culto desse e fica conversando. Não, tem que prestar, tem que fazer como Davi fez. Davi se afastou de todos os amiguinhos. Eric também se afastou de todo mundo para ouvir a palavra. Aí ficou minha boca. Mas na próxima você vai tomar nota 10 aí, amém? Que dia? Terça. Que dia? Terça. Pronto, próxima terça.
Diaconisa Juliana, lá do Uruguai, vai estar aqui conosco. Próxima quinta não tem culto, porque o culto vai ser na próxima terça. Então pronto, aí vai ser próxima terça. Depois vai ser quinta de novo com a pastora Camila, ela mesmo. Lá embaixo, porque a chuva já tá vindo para pegar a gente. Né? Hoje choveu o dia todo, de tardezinha melhorou, passou. Agora a chuva, segura a chuva, já tá no final. Dedinho lá embaixo, vai! Lá embaixo, ah, minha coluna tá doendo. É hoje que ela fica boa. Em nome de quem? De Jesus. Vai lá embaixo, vai. Toda dor, toda enfermidade, todo problema circulatório, inflamatório, problema no joelho, na coluna, no corpo, em nome de Jesus. Sai. Agora você bota a mão na cabeça e pensa naquele seu parente perturbado, atribulado, que perturba a sua família. Ele mesmo pensa que eu vou pensar no meu. Vai. Jesus, oramos agora pelo nosso familiar, Deus, que tira a nossa paz, nosso sossego. Meu Deus, é o nosso familiar, mas é nosso familiar, Deus, é sangue do meu sangue, Deus, é sangue do nosso sangue, Deus, independente, é nossa família. E eu te peço, visita esse nosso familiar, liberta, transforma, salva, cura, batiza, leva para o céu, faz um milagre acontecer. É nossa família, Pai, todo demônio perturbando o nosso familiar, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ele porque ele merece. Isso, vai, Davi, de novo, Davi, vai. Nome de Jesus. Sai. Ai, isso, ai, isso, vai de novo, em nome de Jesus. Sai. Rapaz, dia de quinta-feira não fica um demônio nessa rua, vai tudo, já pega as malas dele e parte a mil, aí ele pro povo dar lugar, ele quer voltar, mas não volta não. Em nome de quem? De Jesus. Pessoal, ó. Domingo, olha pra cá rapidinho, olha pra cá rapidinho. Domingo, ó, rapidinho. Domingo de manhã, 8h30 da manhã, tem a nossa Santa Ceia na nossa igreja. E vai ter também, é o aniversário, 26 anos da nossa igreja aqui na rua. 26 anos, não são 26 dias. Então faço apelo, vá. Culto que horas? 8h30 da manhã, no próximo domingo. E na terça... culto na rua, terça-feira que vem, com a diaconisa Juliana lá do Uruguai. Ajuda a ser com sinal de receber em nome de Jesus. Vai, cadê minha amiga missionária Joyce? Minha amiga, todo lugar que eu me declaro é minha amiga, minha melhor amiga. Amo demais essa missionária, amo demais. Ela sabe o tanto que eu gosto dela. Aí chamei ela pra vir pro culto, ela não veio. A Aline pegou pra assistir, chama ela. Aí tive que chamar de novo, aí ela veio. Diga assim, missionária Joyce. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua família, seus irmãos, a sua mãe, a sua casa, a sua profissão, a sua saúde. Em nome de Jesus. Assim que o sinal de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. E aqui na rua até que dia? Deus abençoe.